Faremos hoje a correção da última atividade que abordava a representação genérica da matriz, bem como a igualdade entre duas ou mais matrizes. A primeira questão da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta. Você percebe aí que de uma seta para outra está indicando quem se alimenta de quem. Por exemplo, o urso se alimenta da planta, se alimenta da formiga. Aí você tem que, por exemplo, o esquilo se alimenta da formiga, o urso se alimenta do esquilo e a formiga se alimenta da planta, por exemplo. E você tem ainda por baixo que o esquilo se alimenta da planta. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta. Bem, atribuído valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e o valor 0 quando ocorre o contrário, ou seja, quando ela não se alimenta de outro, nós temos o seguinte quadro. Você percebe aí na diagonal principal desse quadro que nós temos sempre o 0. Por que nós temos o 0? Porque um urso, por exemplo, não se alimenta de si próprio. Um animal não vai se alimentar de si próprio, por isso o 0 está na diagonal principal. Os que se alimentam um do outro, você está representado por 1. Por exemplo, você tem aí que o urso se alimenta do esquilo, se alimenta do inseto e se alimenta da planta. Você percebe aí que a planta, por exemplo, não se alimenta de ninguém, porque na linha da planta só tem 0. Então a planta não come ninguém porque ela realiza fotossíntese, como a gente sabe. Bem, a matriz A, cujos elementos A e J, de ordem 4x4, associada ao quadro, possui a seguinte lei de formação. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que perceber qual é a lei de formação que representa a matriz que está associada a essa tabela. Nós sabemos que uma matriz ela representa os elementos de uma tabela, pois a matriz que representa essa tabela aí dos animais e da planta que um se alimenta do outro, do ecossistema. Essa matriz tem qual lei de formação? O bom dessa questão é que só observando ela dá para a gente fazer. O que a gente percebe? A matriz A associada ao quadro, ela é a matriz que se encontra a seguir. Vou pegar e vou representar a matriz aqui. Você tem aqui ela representada genericamente. Como ela é uma matriz de ordem 4x4, ela começa do A11 e vai até o A44, como a gente pode perceber. E do lado nós temos ela sem ser na sua representação genérica. Nós temos a matriz realmente com os seus próprios elementos. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é identificar qual é a relação que existe entre a sua representação genérica e a sua matriz montada, e a matriz montada, para que a gente possa perceber qual é a relação, qual é a fórmula entre elas. Bem, o que dá para a gente perceber? Se você olhar, como eu já até falei, a diagonal principal ela é toda igual a 0. Percebam que na diagonal principal sempre a linha é igual à coluna. A11, A22, A31, A42. Aliás, isso é o que caracteriza a diagonal principal de uma matriz. Nela sempre linha é igual à coluna. O que você pode perceber? Então você percebe pela diagonal principal que quando a linha for igual à coluna, você vai colocar 0. Bem, mas não é só na diagonal principal que tem 0. Abaixo da diagonal principal também tem 0. Se você olhar os elementos abaixo da diagonal principal, A21, A31, A32, A41, A42, A43, tem uma característica marcante nesses elementos. O que você percebe? Abaixo da diagonal principal, a linha é maior do que a coluna. A21, o 2 é maior do que o 1. A31, por exemplo, o 3 é maior do que o 1 e assim por diante. O que você conclui? Os da diagonal principal, quando a linha é igual à coluna, você coloca 0. Abaixo da diagonal principal, quando a linha é maior do que a coluna, você também coloca 0. Traduzindo, você vai colocar 0 quando a linha for maior ou igual à coluna. Lembrando que a linha é I e a coluna é J, então você vai colocar 0 quando I for maior ou igual a J. Se você olhar, por exemplo, I maior ou igual a J, você coloca 0, você só vai ter isso no item C.
O item C diz que a matriz A e J é 0 se I for maior ou igual a J. Bem, vamos testar outra parte. O 1. Eu coloquei 1 acima da diagonal principal. Acima da diagonal principal, os elementos são A12, A13, A14, A23, A24, A34. Qual é a característica dos elementos que estão acima da diagonal principal? A linha é menor do que a coluna. A12, o 1 é menor do que o 2. A24, por exemplo, o 2 é menor do que o 4. Então você tem que quando a linha é menor do que a coluna, que é acima da diagonal principal, você coloca 1. Lembrando que a linha é I e a coluna é J, então se você tem I menor do que J, linha menor do que coluna, você coloca 1. E como eu já havia falado, se eu tenho linha maior ou igual a coluna, ou seja, I maior ou igual a J, eu coloco 0. Qual é o item correto então? Dá para a gente perceber, pelo que a gente fez aí, que o único item correto é o nosso item C. Você tem cada elemento A e J, ele vai ser 0 se I for maior ou igual a J, e ele vai ser 1 se I for menor do que J. A segunda questão, explicite a matriz. Explicitar uma matriz é escrever os elementos dela, é montar a matriz como a gente fez durante a explicação. Bem, no item A eu trago a matriz A e J de ordem 1 por 3, tal que cada elemento A e J eu pego I mais J. Ou seja, você vai pegar uma matriz de ordem 1 por 3, uma matriz linha, né? E essa matriz linha, você vai então, a partir dela, cada elemento vai ser I mais J, que é linha mais coluna. Vamos lá então. A formação genérica dela, para facilitar a nossa vida, é A11, A12, A13. Vamos descobrir cada elemento, né? Por exemplo, começando aqui pelo A11. Já que é linha mais coluna, eu pego 1 mais 1, que é 2. O A12, eu pego 1 mais 2, que é 3. O A13, eu pego 1 mais 3, que é 4. De maneira, então, que a matriz A, matriz que eu queria, é a matriz formada pelos elementos 2, 3 e 4. Uma matriz de apenas uma linha e 3 colunas. O item B traz a matriz B, uma matriz quadrada de ordem 2, né? Cujos elementos são B e J, e cada elemento B e J eu vou pegar 2i menos J, traduzindo 2 vezes a linha menos a coluna. Essa é a lei de formação da matriz B. Então vou colocar aqui a forma genérica dela. Os elementos são B11, B12, B21 e B22. Colocada a representação genérica, vamos determinar cada elemento, lembrando, claro, que cada um deles vai ser 2 vezes a linha menos a coluna. Então, o elemento B11, eu pego 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, o elemento B11 é 1. O elemento B12, eu pego 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes a linha menos a coluna. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0. O elemento B21, eu pego 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Então o B21 é 3. E por último, o elemento B22, eu pego 2 vezes 2, 2 vezes a linha, menos a coluna, que também é 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2. Bem, estão aí os elementos, então agora é só montar a nossa matriz. No lugar do B11, eu coloco 1, o B12 é 0, o B21 é 3 e o B22 é 2. O item C traz uma matriz C, uma matriz de ordem 3 por 2, onde os elementos C e J são tais que cada elemento vai ser I sobre J. O que é isso? Linha sobre coluna. Então agora, para a gente montar a matriz C, eu vou pegar cada linha e dividir por cada coluna. Vou começar pela representação genérica dela, para a gente poder se nortear. Como ela tem 3 linhas e 2 colunas, os elementos serão C11, C12, C21, C22, C31, C32. Vamos lá então descobrir cada elemento.
Lembrando aí que cada C e J é I sobre J, ou seja, cada elemento é linha sobre coluna. O C11, eu pego 1 sobre 1, que dá 1. O C12, eu pego 1 sobre 2, que já fica na forma fracionária. Se quiser colocar em número decimal, pode colocar. O C13 não tem, né? Porque não temos 3 colunas. Nós só temos 2 colunas. O próximo é o C21. Eu pego 2 sobre 1, que é 2. O C22, eu pego 2 sobre 2, que é 1. O C31, eu pego 3 sobre 1, que é 3. E por último, o C32, eu pego 3 sobre 2. Bem, estão aí os 6 elementos da nossa matriz C. Agora é só pegar e montar a matriz como a questão pediu. No lugar do C11, bote 1. O C12 é 1 meio. O C21 é 2. O C22 é 1. O C31 é 3. E o C32 é 3 sobre 2. Está aí a matriz formada. Item D. Traz a matriz D. Uma matriz de ordem 4 por 1, ou seja, uma matriz coluna, vai ter 4 linhas e apenas uma coluna, onde cada elemento D e J ela é uma matriz definida por duas sentenças. Se I for maior do que J, ou seja, se a linha for maior do que a coluna, você vai pegar a raiz quadrada de I. Ou seja, se a linha for maior do que a coluna, você pega a raiz quadrada da linha. Por outro lado, se a linha for menor ou igual à coluna, você vai pegar I mais J ao quadrado. Traduzindo, se a linha for menor ou igual à coluna, eu pego linha mais coluna ao quadrado. Vamos lá então, começar pela forma genérica dela. Matriz D, matriz coluna de ordem 4 por 1. Então os elementos D11, D21, D31, D41. Descobrindo cada um deles, lembrando aí da nossa lei de formação, ela é uma matriz definida por duas sentenças, então a gente vai ter que perceber cada um desses elementos em qual expressão ele se enquadra. Por exemplo, o D11 se enquadra na segunda condição. A linha é igual à coluna. Então, quando a linha for igual à coluna, eu pego linha mais coluna ao quadrado. Ou seja, 1 mais 1 ao quadrado. 1 mais 1 dá 2, 2 ao quadrado é 4. Então, D11 é 4. D21 vai se enquadrar na segunda condição. Na primeira condição, digo. Por que na primeira condição? Porque a linha 2 é maior do que a coluna 1. Então, quando a linha for maior do que a coluna, eu pego a raiz quadrada da linha. Como a linha é 2, eu pego a raiz de 2, já está o elemento determinado. O D31, ele também se enquadra na primeira condição, porque a linha 3 é maior do que a coluna 1. Então, pega a raiz quadrada de 3. E, por último, o D41, ele também se enquadra na primeira condição, porque a linha 4 é maior do que a coluna 1. Então, você vai pegar a raiz quadrada da linha, logo a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4, nós sabemos que ela é mais ou menos 2. Dessa forma, então, está aqui a nossa matriz D montada com os elementos de acordo com a definição dada na questão. Terceira questão. Determine os valores das incógnitas para que as igualdades de matriz sejam verdadeiras. Nós vimos que duas ou mais matrizes só são iguais se elas tiverem os mesmos elementos e, claro, as mesmas ordens, né? Vamos lá então. Eu trago aqui a primeira matriz igual à segunda, para que você possa encontrar o valor da incógnita x. Bem, para que elas sejam iguais, eu tenho que ter o 2x igual ao x mais 1. Então vai ficar 2x menos x igual a 1, logo x igual a 1. Está aí então resolvido já o item A. No item B, também trago a igualdade entre duas matrizes, agora matrizes de ordem 2, né, quadradas de ordem 2, onde eu trago duas incógnitas, o z e o y. Bem, para a gente poder perceber se essas matrizes são iguais, eu tenho que fazer a igualdade entre os elementos correspondentes. Então, por exemplo, para a gente encontrar o z menos 2, que está na linha 1, coluna 2, tem que ser igual ao menos 2, que está também na linha 1, coluna 2. Bem, então vai ficar letra de um lado, número do outro. O z é menos 2 mais 2, logo o z é 0. Então já descobri qual é o valor do z. Para descobrir o valor do y, o y está na linha 2, coluna 1.
Então você vai pegar o 3 menos 2y, que está na linha 2, coluna 1 da primeira matriz, e igualar o y, que está também na linha 2, coluna 1, só que da segunda matriz. Se 3 menos 2y é igual a y, fazendo letra de um lado, número do outro, então menos 2y menos y é igual a menos 3. Logo, menos 3y é menos 3. Passo o menos 3 dividindo, então y é menos 3 dividido para menos 3, que dá 1. Ou seja, para que as duas matrizes sejam iguais no item B, nós devemos ter o z igual a 0 e o y igual a 1. No item C, eu trago duas matrizes de ordem 3 por 2. Eu quero saber os valores de alfa, beta e delta. Vamos lá então. Então, para que essas matrizes sejam iguais, eu tenho que ter a igualdade entre os elementos correspondentes. Daí, por exemplo, para a gente achar o valor de alfa, observem que o seno de alfa está na linha 1, coluna 2. Então, ele tem que ser igual ao 0,5, que está na linha 1, coluna 2. Bem, se o seno de alfa é 0,5, é só você pensar quais são os arcos cujo seno é 0,5. Você vai perceber que os arcos que têm seno 0,5 são os arcos de 30 graus, 150 graus e os côngruos a eles, certo? Não são apenas dois arcos. O arco de 30, o arco de 150 e os côngruos a 30 e 150. Lembrando que 30 graus ele é π sobre 6. E lembrando que 150 graus é 5π sobre 6, tem que colocar em radiano. Então nós vamos ter arcos desse formato. Arcos de π sobre 6 mais 2kπ, ou arcos de 5π sobre 6 mais 2kπ. O que é isso? Se eu colocar π sobre 6 e 5π sobre 6, eu estou falando apenas do arco de 30 e do arco de 150. Para eu poder indicar os seus arcos côngruos, eu coloco 2kπ. Porque esse 2kπ representa voltas completas no ciclo trigonométrico. Cada vez que você der uma volta completa no ciclo trigonométrico, você vai encontrar arco côngruo, onde a quantidade de voltas é exatamente o k. Então você coloca o k pertence aos inteiros. Dessa forma, então, quando eu digo que o alfa é π sobre 6 mais 2kπ, eu estou dizendo que o alfa pode ser 30 graus ou qualquer arco côngruo a 30 graus. E quando eu falo em 5 sobre 6 mais 2kπ, eu estou falando em 150 graus ou qualquer arco côngruo a 150 graus. Vamos então fazer o mesmo raciocínio para o beta, né? Então você pega o cosseno de beta, que está na linha 2, coluna 1, e iguala ao menos 1, que também está na linha 2, coluna 1. Bem, pense nos arcos cujo cosseno é menos 1. Você vai perceber que o cosseno é menos 1 para 180 graus. 180 graus é π radiano, que eu tenho que colocar em radiano porque é a unidade oficial. Mas não é só 180 graus. 180 graus e qualquer arco côngruo a 180. Só que a gente já viu como é que coloca arco côngruo. É só acrescentar o 2kπ com k pertencente aos inteiros. Então você escreve aí, o beta tem que ser π, que é o arco de 180 graus, mais 2kπ para representar todos os arcos que são côngruos ao arco de 180, onde esse k pertence aos inteiros. Bem, por último, o delta. A tangente de delta, que está na terceira linha, primeira coluna, tem que ser igual à tangente de delta, que também está na terceira linha e primeira coluna. O que você percebe? Você percebe que qualquer valor, qualquer arco que você colocar no lugar do delta, vai ficar tangente de delta igual a tangente de delta, porque é a mesma coisa de um lado e do outro. Se qualquer arco serve, o que você vai dizer? Para todo delta pertencente aos reais, nós teremos sempre a tangente de delta igual a tangente de delta. Ou seja, o delta pode ser qualquer número real que soluciona a nossa igualdade de matrizes. Quarta questão, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFLA de Minas Gerais. Matrizes são arranjos retangulares de números e possuem inúmeras utilidades. Considere 6 cidades, A, B, C, D, E e F. Vamos indexar as linhas e colunas por uma matriz 6 por 6 por essas cidades e colocar 1 na posição definida pela linha X e coluna Y,
se a cidade X possui uma estrada que a liga diretamente à cidade Y. Ou seja, quando eu tiver uma estrada que ligue diretamente a cidade X à cidade Y, eu coloco 1. Agora, se nós não tivermos estrada que ligue diretamente às duas cidades, eu coloco 0. Colocaremos também 1 na diagonal principal. Por quê? Porque eu digo que qualquer cidade está ligada a ela mesma, já que nós temos o mesmo núcleo urbano. Bem, a partir daí, nós temos aí a nossa matriz construída, como a gente pode perceber. Temos aí algumas cidades que têm ligações diretas, né, com outras cidades, que são os uns, mas nós também temos cidades que não possuem ligação direta com outras cidades, que são os zeros. Vamos lá então ver o que a questão pede. Indique a alternativa incorreta. Então você vai ter que achar qual é a que está errada. Eu vou avaliar item por item. A letra A. É possível ir passando por outras cidades, da cidade C até a cidade E. Bora avaliar então a nossa matriz. A gente vai perceber o seguinte. Observando a matriz, é possível você ir da cidade C até a cidade B. Olha aí na linha do C, linha 3, coluna do B, que é a coluna 2, tem aqui um 1. Isso quer dizer que dá para ir da cidade C para a cidade B. E também é possível ir da cidade B para a cidade E. Olhe a linha da cidade B, que é a linha 2, e olhe a coluna da cidade E, que é a coluna 5. Tem um 1 também. Então o que você pode fazer? Você pode ir da cidade C para a cidade B e da cidade B para a cidade E. Então é possível ir da cidade C até a cidade E, passando por outras cidades. Dessa forma, então, a letra A ela é verdadeira e ela não é a que nós estamos procurando. Eu quero a incorreta. A letra B. É possível ir passando por outras cidades, da cidade A até a cidade C. Não é possível ir direto, mas está dizendo que dá para ir passando por outras cidades. Observando a matriz que nós temos, só é possível você chegar na cidade C. Observa aí a coluna da cidade C, a coluna 3, ela só tem 2 1s, que é vindo do B ou vindo dela própria. Isso quer dizer que só é possível chegar à cidade C vindo da cidade B. Bem, mas se você olhar, está aí marcado, né, o que eu acabei de falar, da cidade B dá para ir para a cidade C. Mas se você olhar a coluna da cidade B, não é possível você ir para a cidade B a partir da cidade A, porque tem um 0 na linha 1, que é a linha da cidade A, na coluna 2, que é a coluna da cidade B. Então isso quer dizer que você não pode, por exemplo, ir da cidade A para a cidade B e da cidade B para a cidade C. Com isso, então, não é possível ir da cidade A para a cidade C, passando por outras cidades. Se você avaliar, por exemplo, indo pela cidade E, que dá para você ir da cidade E para a cidade B, né? Observe aí na coluna, dá para perceber, dá para fazer também esse trajeto. Você vai chegar numa sentença falsa do mesmo jeito, você vai chegar numa situação que não é possível. Então o item B é o item falso, logo ela é a alternativa incorreta, é a que eu estava procurando. Vamos então justificar por que as demais são verdadeiras. A C, a matriz ao lado, ou a matriz acima, já que está acima, é simétrica. Vamos lembrar o que é uma matriz simétrica. Uma matriz ela é simétrica quando ela é igual à sua transposta. Se você fizer a transposta da matriz acima, está ela feita aí do nosso lado, você percebe que a transposta, avalia aí elemento por elemento, você vai perceber que a transposta é exatamente igual à matriz original. Como a transposta é igual à matriz original, então elas são simétricas e a letra C é verdadeira mesmo. O item D. Existem 2 caminhos diferentes para ir da cidade A para a cidade D. Vamos voltar a avaliar a nossa matriz, da cidade A para a cidade D. Primeiro, você pode ir da cidade A para a cidade D diretamente, de A para D. Vejam que de A para D, na linha 1, que é a linha da cidade A, coluna 4, que é a coluna da cidade D, tem um caminho direto. Então é possível ir, já tem um caminho. Por outro lado, você pode ir da cidade A para a cidade F e da cidade F para a cidade D. Observem que da cidade A para a cidade F tem um caminho, marquei ali, coluna 1, ou linha 1, coluna 6, né? Existe um caminho da cidade A para a cidade F,
E agora observem na linha 6, que é a linha da cidade F, coluna 4, que é a coluna da cidade D. Tem também um caminho da F para D. Ou seja, dá para você ir da A para D direto, ou dá para você ir da A para F e da F para D. Então, tem dois caminhos diferentes da cidade A para a cidade D. E a letra D, como a gente já esperava, também é verdadeira. Como a questão pedia alternativa falsa, a alternativa falsa é a alternativa B. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, finalizamos nossa correção.